Gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? A leiturinha hoje é para o signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tá certo? É uma leitura coletiva intuitiva, pode não vir ressoar com você neste momento, tá? E aí, caso não ressoe, você solta pro universo, tá certo? Não pega pra você, né? Não guarda pra você e nem tenta encaixar na sua vida, porque energia parada é atrás de vida, tá certo? E bora lá. Signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, Tarô, qual é a orientação, a mensagem, né? O direcionamento, o que é que eles precisam saber, revelações. Signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Gratidão a você inscrito no canal pela confiança no meu trabalho. E se você é novo, eu te convido a se inscrever. Deixe seu like e o seu comentário, ele me fortalece bastante aqui dentro da plataforma, tá joia? Bora lá. Signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Seis de ouros. 6 de paus, vai sair 6 de ouros, hein? Aqui vocês vão ter mudança na vida de vocês, hein? Muitos do signo de Touro tendo honra, saindo vitoriosos em algo que se envolveu, em algo que se dedicou a fazer, né? Então, depois de uma longa caminhada, depois de passar por algumas situações, de pensar a respeito da vida, a respeito de trabalhos, a respeito de projetos, a respeito até mesmo de pessoas, né? Vocês aqui, por passar por tanta turbulência, né? Foram vários desafios aí, né? Teve o seu início, foram coisas que trouxeram para vocês aquela energia de que as coisas vão dar certo, e depois parando para poder refletir a respeito dessas situações, tentando buscar aqui um caminho, tentando saber ou se sentir de forma aí vitorioso e vitoriosa, se sentindo honrado, buscando ter a certeza se estava no caminho certo. Aqui a gente percebe que vocês, né, com certeza, né, vai sair aqui vitorioso e vitoriosa, seja de qualquer situação na sua vida que você se empenhou, tá? Que você se empenhou. Então são pessoas aqui que arregaçaram aí as mangas da blusa, né? E que foram em busca daquilo que queria. Isso aqui muda na sua vida, né? A gente tem no fundo do maço a roda da fortuna, né? A roda da fortuna dizendo aqui, olha, você que se propôs a ir em busca daquilo que você queria, que não desacreditou, que mesmo em situações de desavenças, de brigas, de desentendimentos, você saiu vitorioso, você saiu vitoriosa, tá certo? E o que mais? Signo de Touro, a carta do louco, e isso fazendo com que vocês tragam na vida de vocês aí novos inícios, né? Vocês vão se aventurar aqui, são pessoas que vão se sentir alegres, libertas de algo, pode ser de um trabalho, pode ser de uma jornada mesmo aí, de cansaço, pode ser de amizades, de relacionamentos tóxicos, né? Então a carta do louco me fala aqui o quê? Que esse sentimento de honra, esse sentimento de ter conquistado depois de ter passado por algumas situações aí na sua vida, vai fazer com que você se sinta iniciando um novo ciclo na sua vida. Vai te trazer este sentimento, esta energia, a energia da liberdade, a energia do, poxa, que legal, eu acreditei, eu confiei, eu segui, eu não desisti e agora aqui estou. É um novo ciclo que inicia, é algo que me trouxe bastante aprendizado, é algo que me trouxe aqui aquele sentimento de grandeza, de eu sou capaz, eu sou determinado, entendeu? Rei de copas, minha gente, rei de copas. Esse rei de copas aí, hein? Meu pai amado, vamos lá. Bom, aqui a gente já muda um pouquinho aqui o contexto da história, tá certo? Aqui pode ser vocês, tá? Vou primeiro aqui trazer para vocês. Vocês iniciando esse novo ciclo positivo na vida de vocês, me fala que vocês estarão aí emocionalmente bem consigo. Então é como se o seu emocional, ele vai achar o trono dele, ele vai achar um sentido para a vida, ele vai achar o lugar dele
ao Sol, né? Então, é como se vocês, esse novo ciclo, essa situação toda, de onde vocês vão se sentir empoderados, porque sim, aqui tem pessoas do signo de Touro que vão realmente se sentir empoderadas, tá? E que vão se sentir realmente muito alegres, e esse sentimento vai te trazer realmente essa energia de que você está iniciando coisas novas na sua vida. Então, é como se você olhasse para o seu passado, tá certo? E você falasse, cara, meu, eu consegui, eu superei, eu passei por X, Y, N situação e eu tô aqui. Eu posso, sabe? É um sentimento muito gostoso de sentir, é um sentimento de leveza, é um sentimento de confiança em si, é um sentimento de que, sabe, a partir de agora eu sei o que é importante pra mim, entendeu? Então na minha vida eu só vou levar da minha vida coisas que agregam, pessoas, só o que faz sentido pra minha vida, entende? Agora. E isso fazendo com que vocês emocionalmente achem o lugar de vocês. É como se vocês vão sentir que o coração de vocês, ele está no lugar certo. Entende o que eu quero dizer? Não sei se fica meio estranho. Mas como que eu posso dizer? Que é como se você falasse assim, cara, é aqui que o meu emocional quer estar. Entendeu? Seria esse o sentido de o meu emocional estar em um trono, né? É como se ele achasse aqui o lugar dele. É aqui que eu quero estar, é aqui aonde eu quero me sentar, certo? Agora trazendo para um contexto aqui de relacionamento, tem aqui um novo ciclo, tá? Esse rei de copas, essa rainha de copas, lembrando que a energia, câncer, escorpião, peixes, é uma pessoa que ela aqui mostra para mim que é alguém que quer iniciar um ciclo com vocês. Mas essa pessoa, ela traz aqui uma conotação aqui muito de coisa muito jovial, tá? Mas para ela valoriza vocês no sentido de olhar para vocês e acreditar que vocês são a pessoa que pode de repente trilhar um caminho de vitória com elas aí na vida. Tá? Então, a gente pode trazer para um contexto de relacionamento, sim, mas a gente também pode trazer para um contexto de trabalho, por exemplo, uma parceria, entendeu? Uma parceria de trabalho onde vocês iniciam um novo ciclo. Então, eu vejo o quê? Eu vejo vocês, essa pessoa, querendo ter esse novo início de ciclo com vocês, mas no sentido dela olhar para vocês e enxergar que vocês são a pessoa ideal, entendeu? No emocional dela, ela sente que é com você que ela quer iniciar uma nova jornada na vida dela. É com você que ela quer caminhar, sabe? Acreditar nas coisas, acreditar na vida. A carta do louco, essa pessoa é uma pessoa romântica. Essa mulher, esse homem é uma pessoa que ela traz essa coisa romântica. Ela pode, de repente, não transparecer para vocês, mas ela traz. Porque a carta do louco também me fala de uma pessoa que ela é sonhadora, que ela é romântica, que ela visa um relacionamento tipo de filme, sabe? Essas coisas assim, tipo, que sonha em casamento, que assiste comédia romântica e quer vivenciar aquelas coisas, entendeu? Então é uma pessoa que ela traz essa coisa aqui do querer estar com você e de acreditar que vocês são essa pessoa que pode trilhar com elas esse caminho. Da mesma forma em que ela acredita que vocês dois juntos podem ter um início de ciclo, um início de vida, um início de algo, e isso realmente ser uma vitória na vida de vocês, tá certo? E aqui também me fala de vocês também, tá? Vocês do signo de Touro iniciando algo com uma outra pessoa também, tá certo? Uma pessoa de repente mais madura que vocês, ou que tem uma cabeça, né? Pensa de uma forma mais madura, mas é uma pessoa que também é mais ligada aqui pro emocional, né? Câncer, escorpião, peixes, como eu falei. Aqui também pode ser vocês querendo se relacionar. Então, assim, vocês estão se sentindo bem com vocês deixaram para trás contextos que não te agregam mais, pessoas que não te cabem mais, que, sabe, não te acrescenta, não te ensina, não te incentiva a crescer e a evoluir. E aí você, nesse novo ciclo, inicia trazendo essa energia nova aqui para sua vida, da alegria, da confiança, do caminhar, do pé firme no chão, entende? Você, de alguma forma, ou encontrando essa pessoa, ou já tendo essa pessoa e se sentindo, querendo estar dentro de um contexto também com essa pessoa, tá certo? Vamos lá. A carta do julgamento
né? É uma carta que fala do quê? Finalização de karma. A carta do julgamento fala do dia do juízo. Então é como se você tivesse chegado aí no fim de algo na sua vida, entende? Você chegou no momento aí em que você conseguiu passar por algumas situações e conseguiu sair honrado. Então você chegou no fim de alguma situação aí na sua vida, né? E hoje você tem a oportunidade de renascer, né? Porque o louco também traz esse sentimento de renascimento, né? Porque eu inicio novos ciclos. E quando eu inicio coisas novas na minha vida, eu estou renascendo. Eu estou nascendo de uma nova forma para uma nova situação, em um novo contexto. Entende? Perdão, minha gente. A voz e o fanha. Essa mudança de tempo eu tô um pouco gripada. Enfim, né? A carta da sacerdotisa, né? A sacerdotisa. E esta sacerdotisa aqui. 8 de espadas. Bom, vamos lá. Esta mulher aqui me traz muito algo no sentido do seguinte, tá? Trazendo aqui para que vocês fiquem com o bico calado com relação aí à vida de vocês, tá certo? Com relação às coisas que acontecem. Aqui me fala muito para você intuir mais, escutar mais, dar vazão ao que vem para você, ao que você recebe de mensagem, tá certo? E isso você se conecta muito aí com o seu emocional. Então você, taurino e taurina, que de repente não se conecta tanto com o teu emocional, seria legal começar a trabalhar isso, né? Porque a espiritualidade, ela pega bastante a gente pelo emocional, ela toca muita gente pelo emocional. E muitas das mensagens que ela manda, a gente também sente no nosso emocional. Porque o nosso corpo, ele age de forma diferente, né? Então me fala muito para que vocês de alguma forma deem atenção à sua intuição. Outra coisa, para que vocês se mantenham de bico calado com relação à vida de vocês, tá certo? Então observe mais, escute mais, mas fale menos, entendeu? Pondere as suas palavras, perceba o que é que você vai falar. Tá? Por quê? Agora, juntando aqui a carta da sacerdotisa com o 8 de espadas, me fala de uma mulher que ela, de alguma forma, digamos que ela sabe muito aí ao respeito de vocês, tá certo? Por ser alguém que só mais observa do que fala de si, ela me traz muito essa coisa de que, de alguma forma, ela observa vocês, tá? E é uma pessoa que ela sabe ler as pessoas, né? Ela consegue olhar e ela sabe ler as pessoas, tá? E aí, o que me diz isso daqui? Para que vocês tomem cuidado com relação a quem vocês confiam e para quem vocês falam a respeito da vida de vocês, pelo seguinte, porque essa pessoa, ela pode, de alguma forma, tentar usar o que você fala com relação a você ou com relação a demais pessoas, tá? Né? Para ela e ela tentando te prejudicar, tá? 8 de espadas. Por que te prejudicar? Por conta de que a carta do 8 de espadas, ela me traz muito uma coisa assim de pessoas sendo de alguma forma expostas, entendeu? Então assim, eu falo de você, né? Eu estou expondo você. Então eu começo a pegar falhas suas, entendeu? E começo a expor isso em público para as pessoas que estão perto, que estão presentes. Então seria uma forma de eu te humilhar, né? Então por isso que pede para que você observe, fale mesmo, menos, não conte, né, tudo aí da sua vida, fale apenas o que você julga necessário, observe quem são as pessoas que estão ao seu redor, tá? Porque a sacerdotisa, da mesma forma que ela é uma pessoa que ela é intuitiva, ela é uma pessoa que tem vasto conhecimento, que traz um equilíbrio também, ela também pode ser essa pessoa que manipula, entendeu? Então aqui também pode haver uma manipulação aí da mente de vocês, mas não no sentido bacana, no sentido de repente tentar de alguma forma te expor, tá certo? Isso aqui para mim viria muito como um aviso. Cuidado, porque essa pessoa, ela pode chegar aí na sua vida como se fosse uma amiga, tá? Querendo te ajudar, querendo te trazer palavras boas, bonitas, querendo te incentivar com algo, se mostrando
uma pessoa recíproca, né? Uma pessoa que está, como que fala? Aquelas pessoas que estão empenhadas em dividir algo, né? Empenhadas em ajudar o próximo. Então, assim, cuidado com isso, tá certo? Porque nem tudo que realmente nem tudo que reluz é ouro, né? Velha diz a frase, né? Velha diz o ditado. Ó, não tô falando? A carta da lua tem algo aqui oculto, tem algo aqui que ela não mostra, entendeu? Então, assim, cuidado com quem é que vocês abrem a boca aí para falar de vocês, principalmente o que se refere a trabalho, tá? A trabalho, a negócios, a viagens, tá? A parcerias, tá certo? E aí é interessante que vocês observem, porque a carta da lua e outra, ela faz isso aqui nas costas de vocês. Então, quando vocês não estão perto, ela tem esse tipo de atitude. É quando você não está vendo, tá? Então, perceba quem são as pessoas aí, ok? E o que mais? 2 de ouros, 4 de paus. Aqui são vocês, né? Comemorando a saída, vamos dizer assim, o reequilíbrio da sua vida financeira ou da sua vida como um todo, né? Então são vocês, de repente, deixando de ficar olhando para o problema e começando a ver a solução, né? Então eu deixo de dar foco àquilo que está me prejudicando e passo a dar foco naquilo que eu quero na minha vida, aonde eu quero estar. E, né, aqui me traz muito uma coisa assim de comparativo, mas me traz muito esse contexto de vocês deixando de fazer isso, entende? Porque 4 de paus, né? O 4 de paus fala de comemoração, fala de festa, fala de alegria, fala de pessoas que estão prósperas, que estão empenhadas. Lembra que eu falei do empenho? Lembra que esse jogo de vocês abriu com 6 de paus, né? A carta da vitória. Então são vocês aqui comemorando uma situação financeira também, tá certo? Comemorando uma situação financeira, aonde eu começo a equilibrar a minha vida financeira e paro de ficar nesse alto e baixo. Então aqui existe uma comemoração, tá certo? De algo que vocês estão fazendo e que vocês estão vendo melhorar a vida financeira de vocês, né? Então é isso. Preste atenção aí, ok? 4 de ouros, né, no fundo do maço. São vocês aqui, de alguma forma, desapegando nessa situação. Então, não é que eu não estou dando... como é que fala? Não é que eu não estou dando importância à minha situação. Não é que eu estou sendo negligente, não é isso, né? Mas é que eu estou percebendo que conforme eu estou fazendo as coisas na minha vida, conforme eu estou me relacionando comigo, buscando me autovalorizar, olhando mais para a minha vida, entendendo o meu contexto e aquilo que eu quero na minha vida, eu percebo que as coisas estão mudando na minha vida. Então, o 4 de ouros me fala muito do seguinte, que muitos dos signos de touro estavam em uma situação aonde de repente não se libertavam por questão de medo de perder algo, ou por achar que ali é onde se encontravam, e aí pode ser relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser qualquer coisa na sua vida. Vocês se sentiam seguros ali, então vocês não desapegavam. Como pode ser também o fato da sua vida financeira, ela tá naquele contexto de que moras você tá aqui, se mora você tá aqui embaixo, mora eu tenho dinheiro e mora eu não tenho, mora eu tenho, não tem. E de repente, vocês segurando aí talvez até mesmo o dinheiro, no sentido de ficar com medo de ficar nessa situação. Então, como vocês vão iniciar aqui, ou estão iniciando já esse novo ciclo na vida de vocês, tá certo? De conquistas, ok? De conquistas de dinheiro, conquistas de trabalho, né? Vocês vão comemorar isso, certo? Vocês vão se permitir comemorar isso, vão se permitir sentir isso, mesmo que a situação ela ainda não esteja da forma que você deseja, mas você vai começar a perceber ou a ver diferença, mesmo que pouca, você vai começar a ver e você vai se sentir alegre sim, porque você tá vendo que o que você tá fazendo com relação à sua vida está dando certo, então é onde você continua caminhando,
tá certo? E chega ali no 6 de paus, que é a carta de pessoas que saíram vitoriosas e honradas porque se determinaram a ir em busca daquilo que quer, né? Que traçaram um objetivo, que sabiam o que queria na vida, entende? Cavaleiro de Copas, né? Chega uma mensagem aqui para vocês, tá certo? Aqui vocês podem, no espaço público, receber uma mensagem de alguém, tá? Que pode estar com a vida aí em desequilíbrio financeiramente, talvez essa pessoa precisando de ajuda. E aqui me fala muito que vocês podem estar, de repente, dentro de um círculo de família de vocês, tá certo? Vocês comemorando algo, conversando com alguém, e essa pessoa aqui talvez trazendo aqui para vocês essa mensagem. E isso talvez aqui mexendo aí no emocional de vocês, mexendo aí no coração de vocês, ok? Outra coisa, me fala do seguinte, que vocês podem vir a conhecer esse rei e essa rainha de copas em um local público. Essa pessoa, ela já te observa, só que ela não se mostra por conta da carta da lua, tá? Então é alguém que já observa vocês, mas ela não se mostrou ainda para vocês. Então digamos que vocês vão estar ali todo mundo curtindo e tal, não sei o que, e ela vai ter ali a coragem de chegar em você de alguma forma para poder tentar aí te seduzir, tentar te conquistar, ver se consegue que rola alguma coisa aí entre vocês, tá certo? Outra coisa, não é para você ficar contando as suas vitórias e nem ficar falando de como que está a sua vida financeira, né? A gente volta naquele mesmo contexto. Não é para você ficar falando aqui a respeito da sua vida financeira, tá certo? Não ficar contando as suas conquistas, ok? Perceba isso, guarde as coisas para vocês, escutem mais e fale menos. Mais uma situação aqui, né? Porque o tarô ele vai trazendo várias situações. Outra coisa, nesse novo início de ciclo de vocês, vai ser preciso perdoar. Perdoar pessoas que um dia te exporam de alguma forma, tá? A carta do 8 de espadas me fala muito de um mental que está machucado, uma mente machucada. Não tô dizendo que é para você virar amigo das pessoas, virar amiga das pessoas que de alguma forma te ofenderam e te maltrataram, não. Mas é para você perdoar, porque você não carrega isso com você. Afinal de contas, você está iniciando um novo ciclo na sua vida. Para que você vai ficar carregando bagagem do passado na tua vida? Lembra? Passado é atrás de vida. Passado é só para a gente ir lá e visitar ele e olhar e falar assim, firmeza, Joe. Aprendi aí com você. Gratidão por ter passado por essa situação, né? Porque eu aprendi bastante, cresci bastante, olha onde hoje eu tô. Então assim, poxa, gratidão, te amo e tal, e vida que segue, entendeu? Então, assim, perdoe todas aquelas pessoas que de alguma forma tentaram te ofender, tentaram te humilhar, entendeu? Não carrega isso com você, entendeu? E vá comemorar a sua vida, e vai ser feliz, e vai festejar, e vai em locais públicos, e vai em festas, entendeu? E vai comemorar. Porque esse novo ciclo seu vai pedir que você esteja aqui numa energia muito good vibes, muito, sabe, muito positiva, muito otimista. Não é para você baixar sua energia por conta das pessoas nem nada. É para você seguir, entendeu? É um momento aqui de libertação, liberdade, tá certo? E aqui os signos que nós temos envolvidos: Áries, Leão, Sagitário, Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Escorpião, Peixes. E aí nós temos, minha gente, Libra, Gêmeos e Aquário também, tá? E aí nós temos como energia predominante, tá certo? Câncer. Câncer é a única energia que predomina aqui nesta mesa. Nós temos todos os signos, mas a energia em evidência é Câncer, tá? Ou não, tem mais uma energia aqui também, que é Aquário. Tá? Aquário também, mas Câncer realmente está predominando aqui na leitura de vocês. Baralho, por favor, faz alguma aqui mensagem para os taurinos e taurinas. Mas algo a mais que a gente pode dizer com relação a essa leitura, uma orientação, um conselho? Existe mais alguma coisa que podemos dizer aqui? Touro, Virgem, Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A criança, algo novo. Lembra, olha, a carta do louco, a criança, coisas novas, né? Coisas que se iniciam ali de pequenininho,
entendeu? O novo, a alegria, a confiança. A criança me remete muito à carta do louco, porque são serzinhos que fazem as coisas e não estão nem aí, né? Não estão preocupados se vai dar certo, se não vai. Estão fazendo, né? E não é por... aqui neste caso eu não colocaria como irresponsabilidade, mas digamos que é porque eles sabem viver a vida no sentido de eu não me preocupar se isso vai dar certo ou se não vai. Eu vou fazer, entendeu? E aí, tipo, se não der certo, ok, eu vou lá e vou tentar fazer de novo, porque é assim que eles fazem, né? É assim que tudo começa, é assim que a gente começa na nossa vida, né? O livro, aqui pode ser que tenha algo novo aí. Eita, a carta do homem. Alguém se revelando aí pra vocês, tá? Não falei pra vocês? Tem uma pessoa nova aqui na vida de vocês? Existe aqui um segredo, tá certo? Existe aqui uma revelação. Então vamos lá, aqui eu tenho mais mensagens. Aqui pode ser este homem e esta mulher, tá certo? Contando aí pra vocês, trazendo aqui, revelando aqui pra vocês um segredo, ok? Que pode de repente haver uma criança envolvida neste meio, ok? Pode ser que essa pessoa tenha um filho, uma filha e de repente vocês não saibam, porque o livro me fala muito de segredos, né? Também, de coisas que a gente escreve, esconde, guarda para que ninguém veja, certo? Aqui também me fala do seguinte, que este homem, ele pode, ou esta mulher, pode ser uma pessoa nova sim, porém, pode ser um pouco aqui imaturo, ter um comportamento infantil, né? Então pode ser também este contexto, essa nova pessoa que vocês venham conhecer, tá? Porque aqui não me fala de que é uma pessoa que você já conhece, me traz muito o contexto de que é uma pessoa que vocês vão conhecer, é uma nova pessoa. Ela pode ter esse contexto aqui ainda meio que imaturo, meio ainda que infantil, tá certo? E aqui também me traz a conotação de uma outra pessoa aí se revelando. Existe algum segredo, né? Existe algum segredo com relação a alguém que vocês conhecem, tá certo? E esse segredo aqui sendo contado. Aí aqui pode ser o quê? Este homem se revelando aí, contando para vocês que ele tem esse sentimento, lembra? Cavaleiro de Copas, é uma pessoa que ela está oculta, ela não se mostra, tá certo? E aí ela revelando aí para vocês esse segredo, contando que ela gosta de vocês, mas de repente não sabia como agir. Pode ser que tenha realmente esse comportamento aqui da infantilidade, da imaturidade, pode ser que ela, talvez vocês estejam já se envolvendo com alguém e essa pessoa tem um filho e vocês não sabem, e essa pessoa que contando para vocês que tem um filho, tá? Pode ser uma descoberta de vocês também, de repente aí, a pessoa com a qual vocês estão envolvidos, e descobrir que essa pessoa, de alguma forma, tem uma criança envolvida, embora não tenham cartas aqui de traição, mas pode ser de repente que seja uma traição e vocês agora acabem descobrindo essa situação aí, ok? E vamos lá. E vamos lá não. E é isso, minha gente. Eu espero de alguma forma ter ajudado vocês. Fique com Deus e até a próxima leitura. Ah, e não inscrevam-se no canal, não deixe de se inscrever, tá joia? Muito obrigada, beijo!